Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Tempo para Ver. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo esteja agindo a cada dia na vida de cada um. Eu peço toda licença para entrar em sua casa e expor a palavra de Deus. Eu peço que nesses momentos você esteja atento, porque o que temos para expor neste dia, nesta ocasião, é muito importante para o teu crescimento espiritual. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Eu agradeço a audiência de cada um e eu peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Eu peço que você comente, compartilhe, para que assim a plataforma entenda que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês e também possa mostrar para outras pessoas. E você que é novo, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa vir fazer parte desta família que a cada dia está crescendo mais. Pois bem, sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 11. Esse será o texto base da nossa humilde exposição no dia de hoje. É o texto que trata do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com muita atenção, preste bem atenção aqui neste texto, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 11, e diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu me agrado. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, temos aqui o texto de Marcos no capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 11. Jesus Cristo, meus irmãos, ele nunca pecou. Mas a pergunta que fica em nossas mentes, amados irmãos, é a seguinte: se ele nunca pecou, se Jesus Cristo é o homem perfeito, o Adão perfeito, por que ele vai em direção ao seu primo João, o Batista, que estava ali no deserto da Judéia, às margens do rio Jordão, pregando um batismo que era imperfeito, um batismo que era apenas para o arrependimento, mas que seu ministério, como nós vimos na exposição passada, foi crucial naqueles dias, pois ele preparou o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dito, Jesus Cristo ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, pois nunca se achou engano na sua boca. Ele veio para tirar os nossos pecados e, portanto, era necessário que ele fosse o Adão perfeito. Mas abra comigo aí em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 22 até o 24. O apóstolo Pedro ele vai dar testemunho aqui de que na boca do Senhor Jesus Cristo nunca se achou engano, de que ele nunca cometeu pecado, de que ele é o Adão perfeito. Veja o que diz aqui, ó: O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Mas o apóstolo João ele vai ser um pouco mais categórico e ele vai dizer para nós que em Jesus Cristo não existe pecado,
como dizem algumas seitas, de que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, como é o caso dos adventistas, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz, meus irmãos, que no Senhor Jesus Cristo não existe pecado. Isso está em João, no capítulo 3 e versículo 5. Vejam aqui em 1 João, no capítulo 3 e versículo 5, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então a Bíblia está dando testemunho de que, de fato, o nosso Salvador, ele não tinha pecado. E segue a nossa pergunta: e por que, de fato, ele foi às margens do Rio Jordão para se batizar se ele não tinha do que se arrepender? Mas abra comigo em Hebreus. Vejam que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, em versículo 15, ele menciona aqui, ó, tem mais um texto que nos comprova que Jesus Cristo, ele de fato era o homem perfeito, aonde Adão não conseguiu cumprir o objetivo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o segundo Adão, como o último Adão, ele veio e cumpriu. Adão falhou categoricamente ali no Jardim do Éden, mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele cumpriu de fato toda a justiça. Então aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, ele ainda segue argumentando que Jesus ele foi separado dos pecadores, ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ó. Isso está no versículo 26. Ó. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Ó. Ele diz assim, ó: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele usa aqui alguns adjetivos para o Senhor Jesus Cristo. Ó. Ele diz o seguinte, ó, diz que ele é santo, diz que ele é inculpável, diz que ele é sem mácula, ou seja, sem pecado, diz que ele é separado dos pecadores e feito muito mais alto do que os céus. Então, claramente as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus Cristo ele não tem pecado, nele não existe nenhum tipo de pecado. Nestes momentos vocês devem estar se perguntando: mas Álvaro, se Jesus Cristo não tem pecado algum, por que ele foi se batizar? A resposta, meus irmãos, nós vamos encontrar na própria Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar aqui nas Sagradas Escrituras, em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17. Mateus, capítulo 3 e versículo 17. Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o 17, também narra o batismo do Senhor Jesus. Só que diferente de Marcos, que é uma descrição bem sucinta do batismo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos aqui um relato mais descritivo dos detalhes do que aconteceu neste dia. E veja o que diz o evangelista Mateus aqui, ó, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17. Ó. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então Jesus parte da região onde ele habitava, ali onde ele morava, e parte com um objetivo. Ele caminha em direção até o seu primo João Batista, que já estava ali pregando um batismo para arrependimento, como nós já dissemos, e ele vai em direção ao seu primo com esse objetivo de ser batizado. E João olha para ele e diz o seguinte: eu tenho necessidade de ser batizado por você, e você vem aqui para que eu te batize? E ele tenta de todas as formas dissuadir Jesus, só que na sequência nós vemos o que Jesus diz, ó. Mas Jesus lhe respondeu, ó: deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então Jesus diz para ele: ó João, eu tenho que me batizar, porque é necessário que eu me batize para que venham as confirmações que faltam, que mostrem que de fato eu sou o Messias, que de fato eu sou o Rei dos Judeus, aquele que veio cumprir todas as profecias do Antigo Testamento que dizia que o Messias ia vir e ia libertar o povo dos seus pecados. Então, diante de tudo isso, João Batista, ele aceita batizá-lo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E aqui nós encontramos, meus irmãos, a primeira ou a segunda confirmação de que Jesus é o Messias. João, ao aceitar batizá-lo, é a primeira confirmação de que ele é o Messias. E em segundo lugar, veio o Espírito Santo em forma corpórea sobre o Messias, demonstrando que ele estava sendo investido de poder, de que ele estava sendo aprovado pelos céus como o Rei dos Judeus. E a terceira confirmação nós encontramos aí no verso 17, ó. E eis uma voz do céu que dizia, é a voz do Pai, ó: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, de quem eu me agrado. Então era necessário cumprir toda a justiça para que ele fosse reconhecido como um rabino, e assim ele ia marcando ou dando o pontapé inicial do seu ministério, o que se desenvolveria posteriormente com a escolha de 70 discípulos e, por fim, a convocação de 12 apóstolos que ele ali estipularia e delegaria para estar ali pregando o Evangelho de forma inspirada pelo Espírito Santo. Então, e depois ele diz o seguinte, que ele deve nos mostrar aí, eu quero dizer para vocês, depois de todas essas confirmações aí, a partir de João Batista confirmando que Jesus é o Messias, o Espírito Santo vindo sobre ele, confirmando também que ele é o Messias, e o Pai ali demonstrando a sua aprovação, Jesus ele também nos mostra o que devíamos fazer após confessarmos que cremos nele. E essa é a grande questão no batismo de Jesus. Quando ele se batiza, ele se consagra publicamente ao Pai, ele ali está se manifestando diante do Pai e dizendo: Pai, eu estou aqui, eu estou preparado, eu estou pronto para cumprir todo o meu chamado. Então, cumprindo assim a exigência divina que está expressa na lei mosaica, que foi tipificada aí na separação e consagração de sumos sacerdotes ali no Antigo Testamento. Vocês perceberam que quando nós líamos ali a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote perfeito. Então o que eu quero demonstrar aqui para vocês, que a ordenança divina, a exigência divina de que o Messias devia se consagrar diante de Deus, vem lá do Antigo Testamento, que foi tipificado aí na consagração desses sumos sacerdotes. Ali Jesus também se identifica conosco, meus irmãos, como pecadores, mostrando com a ação que o batismo é um ato externo de algo interno, demonstrando que cristianismo, meus irmãos, sem lágrimas, sem um coração contrito e pesado pelos pecados, e uma sede enorme por Deus, por sua palavra, e uma sede grandiosa por mudança, uma mudança radical em sua vida, em seus desejos e em seus atos, isso não é cristianismo. Cristianismo sem arrependimento não existe. Porque o Evangelho deve nos levar de fato à metanoia, ao arrependimento, a uma mudança radical de vida. O Evangelho deve nos levar ao arrependimento, não ao conformismo com este mundo infame. O reverendo John MacArthur, ao comentar essa sessão aqui de Marcos, ele diz o seguinte, que o que ocorreu aqui, meus irmãos, foi uma cerimônia de coroação real, uma cerimônia de coroação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, John MacArthur ele diz assim, ó: de acordo com o seu tema,
Marcos apresenta o batismo de Jesus como uma cerimônia de coroação real, em que a autoridade do rei messiânico é afirmada pelo próprio céu. Um lugar transcendente, meus irmãos, um lugar de autoridade. Então, para John MacArthur e para mim também, ao modo que fui estudando, eu percebi que o que ocorria aqui era uma cerimônia de coroação real, onde o Senhor Jesus Cristo era reconhecido, tanto pelos homens, representado ali pelo profeta João Batista, reconhecido pelo Espírito Santo e reconhecido pelo próprio Pai como o Rei Messiânico. Então a sua autoridade foi reconhecida ali como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu posso dizer para vocês, muitos irmãos dispensacionalistas estão esperando Jesus ainda reinar, mas eu posso dizer para vocês que Jesus ele já reina, ele já está sentado no trono, ele já está governando. Ele já começou a governar há 2000 anos atrás, mas eu quero dizer para vocês que Jesus ele foi confirmado como o Messias ali com um propósito exclusivo, demonstrar que os seres humanos são de fato pecadores e que eles necessitavam de alguém que viesse, sendo perfeito, para purificar os nossos pecados. Então o que há aqui é a cerimônia de coroação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Leia comigo novamente aí os versos 10 e 11. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Esses versos, meus irmãos, eles são cruciais na teologia cristã ortodoxa, pois claramente apresentam o conceito ou a compreensão que nós temos de trindade. Um Deus trino, onde o Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Desta forma, um único Deus, três pessoas distintas. E muitos podem se perguntar, mas como é que funciona a dinâmica de tudo isso? E vocês podem perguntar para qualquer teólogo, todos vão responder que a Trindade é um mistério. Nós não conseguimos assimilar com a nossa mente humana. Muitos unicistas vão argumentar que nós somos politeístas, porque nós acreditamos em um Deus que se apresenta, que se revela através de três pessoas. Mas eu quero dizer para vocês, nós não somos politeístas. É um único Deus que ele se revela por meio de três pessoas. Não são três deuses, ou como diria o reverendo Augusto Nicodemos, não é um Deus de três cabeças, mas é um único Deus que ele se revela e se apresenta por meio de três pessoas. Se nós cremos que o nosso Deus é onipotente, que ele tem todo o poder, qual é o problema dele se revelar por meio de três pessoas? É um único Deus que se revela aí por meio de três pessoas. E nós podemos ver isso claramente no texto. O Filho se encontra nas águas sendo batizado pelo profeta João Batista. O Espírito Santo, de forma explícita, se manifesta de forma clara e sem rodeios, de forma corpórea, depois dos céus se rasgarem e vem sobre ele. Então o Filho está nas águas, o Espírito Santo vem vindo sobre ele. E depois dos céus se rasgarem, por fim nós vemos no texto a voz do Pai que foi ouvida claramente vinda dos céus, um lugar transcendente, que dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. O batismo, o Espírito Santo, a voz do Pai, são elementos que Marcos ele destaca aqui para demonstrar o início do ministério público do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu disse, meus irmãos, são elementos que Marcos demonstra aqui no seu texto sagrado para demonstrar que Jesus estava sendo de fato confirmado como Messias. Muitos judeus ortodoxos ainda estão esperando a vinda do Messias, mas Jesus cumpriu categoricamente mais de 300 profecias
do Antigo Testamento que apontavam para a chegada do Messias. Eles ainda continuam como aqueles velhos fariseus da antiguidade, com os seus olhos cegos, que não conseguem compreender que Jesus de fato é o Messias. Outras seitas continuam aí criando os seus dogmas, criando os seus próprios Messias e dizendo que o Messias vem aí pela segunda vez manifestado em carne humana. E eu posso dizer para vocês, Jesus ele continua sendo homem, porque quando ele subiu o assunto aos céus, ele subiu com o seu corpo glorificado. E desta forma ele não necessita de que use outro corpo, de que se manifeste novamente através de outro homem que não seja Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Messias e ponto final. Então são elementos que validam a sua missão messiânica de salvar os seus eleitos, expiando os seus pecados ao morrer por eles na cruz. E quais são esses elementos? Eu vou recapitular para vocês. O batismo de Jesus, o Espírito Santo vindo sobre ele e a voz de confirmação do Pai. São elementos que validam e confirmam o seu ministério messiânico, a sua missão messiânica de salvar os eleitos dos seus pecados ao morrer por eles na cruz do Calvário. Morrer pelo seu povo, como disse ali Mateus capítulo 1, versículo 21, que ele viria para tirar o pecado do seu povo. E desta forma confirmam Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo um com o Pai, isto é, Deus entre nós. Como bem escreveu João o apóstolo em seu evangelho no capítulo 1. Veja o que está dito aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 3 do evangelho de São João. E diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui nós temos a cerimônia de coroação do Messias, do Rei dos Reis, a confirmação de que de fato ele é o Messias esperado. Então todos os elementos que precisavam para confirmar que de fato ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus também, aconteceram naquele momento em que Jesus foi batizado. O doutor Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos, ele declara o seguinte, a voz do céu aponta para a completa aprovação do Pai, a missão de Cristo como mediador e substituto. Então Jesus Cristo ele é o único elo de ligação entre Deus e os homens. Só que também ele é o nosso vicário, ele é o nosso substituto, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então o que nós encontramos aqui também é a aprovação do Pai, dizendo que o seu Filho amado é o nosso mediador, é o nosso elo de ligação com ele e também o nosso substituto. Estes versos nos ensinam que Jesus Cristo, como homem, ele necessitou do Espírito Santo para operar os feitos que ele realizou. E por isso eu digo a vocês, se Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Deus entre nós, ele precisou do Espírito Santo. Ele precisou do Espírito Santo. Nós como seres mortais, nós como seres limitados pelo pecado, nós necessitamos muito mais do Espírito Santo do que Jesus necessitava. Precisamos buscar comunhão com o Espírito Santo, devemos orar e, em alguns casos, jejuar, buscar pela unção do Espírito Santo. Sem ele, não dá para pregar, não dá para ensinar, não dá para evangelizar, não dá para cantar, não dá para fazer nada na obra de Deus se não tivermos a unção do Espírito Santo. Desta forma, o que nós encontramos aqui é um ensinamento muito claro de que a igreja necessita do Espírito Santo, de que a igreja necessita buscar por unção do Espírito Santo. É necessário orarmos pedindo por isso. A única maneira de ter uma vida cristã de êxito
Pois fé sem devoção, sem rosto no pó, meus irmãos, e um coração contrito diante de Deus, um coração quebrantado, sem isso o que há é uma fé opaca e morta, como a fé dos fariseus. Em outras ocasiões eu já disse para vocês que crer, meus irmãos, como disse o apóstolo Tiago, o irmão do nosso Senhor, crer até os demônios creem e tremem. Não adianta ter conhecimento sólido de teologia, boa doutrina. A igreja de Éfeso, ali no livro do Apocalipse, tinha tudo isso, meus irmãos, mas deixou o primeiro amor morrer. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Os Atos ou o Batismo do Espírito Santo, ele dizia o seguinte, que muitos dentro do segmento cristão vivem separados aí. Uns vivem em um grupo que parece loucos desvairados, que parecem que estão dentro de um hospício, de tantos sinais que querem demonstrar, com línguas desconexas, pulos e gritos desnecessários. E outro grupo parece alguém que está com um câncer em estado terminal, que não acredita mais no Espírito Santo. E Martyn Lloyd-Jones, meus irmãos, categoricamente fazia uma crítica ao nosso próprio povo, os reformados, que muitas vezes tentam apagar a ação do Espírito Santo e focam apenas no estudo. O estudo, meus irmãos, é muito bom quando atrelado com a unção do Espírito Santo. Se nós seguirmos dessa forma, nós seguiremos aí como bons acadêmicos, bons estudiosos da palavra de Deus, mas mortos espiritualmente. Então não adianta ter conhecimento sólido de teologia e de boa doutrina. Como eu disse, a igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse, tinha tudo isso, mas deixou o primeiro amor morrer. Somente com estudo, como eu disse aí a vocês, vamos produzir bons acadêmicos, porém mortos como os fariseus. Eles conheciam muito da lei mosaica, mas eles estavam mortos em seus dogmas ali criados pelos homens, dogmas que deixavam eles mortos espiritualmente sem a unção do Espírito Santo. Eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. Eles não tinham nem a unção do Espírito Santo para nada. É necessário equilibrarmos as duas coisas. Em uma certa ocasião, o reverendo Hernandes Dias Lopes dizia isso. É necessário equilibrarmos. E era o que Martyn Lloyd-Jones dizia também em seu livro, que é necessário equilibrarmos as duas coisas, o estudo e a devoção. Precisamos, com o rosto no pó, chorarmos aos pés da cruz. E assim, o estudo aliado com a devoção vai nos transformar em verdadeiros discípulos de Cristo. Primeiramente vivos, em segundo lugar, ativos e reais. Então é necessário, meus irmãos, entendermos que não adianta só ficarmos estudando a palavra de Deus se não tivermos comunhão com o Espírito Santo, como Jesus Cristo teve quando estava aqui na terra. Nós não teremos êxito com o nosso estudo, teremos estudos mortos, fracos, sem nenhum tipo de ação aí que seja, podemos dizer, edificante em nossas vidas, não irá nos alimentar. Então é necessário chorarmos com o rosto no pó, pedindo pela unção do Espírito Santo, pedindo que o Senhor Jesus Cristo nos use para que de fato possamos viver o que aqui está escrito, meus irmãos. É necessário vivermos a palavra de Deus, mas com unção. É necessário vivermos, sermos cheios da unção do Espírito Santo. Nós também vimos nesse texto aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que deixar a sua vida simples de construtor ali em Nazaré da Galileia e partir em direção ao Jordão para ser batizado e assim ser investido de poder, ser identificado como o Messias por João, pelo Espírito Santo e pelo próprio Pai. Desta forma eu quero dizer a você que me escuta nestes momentos, talvez você esteja aí hesitando de tomar a decisão de se prostrar diante de Cristo, mas eu quero dizer, não hesite mais, pois Ele é o nosso algoritmo, Ele é quem resolve toda a nossa angústia existencial,
Ele é o único capaz de preencher o vazio do meu e do teu coração. Ele alivia nossas dores em momentos aí de crises, de adversidades e de problemas de todo tipo. É Ele quem conforta o nosso coração quando estamos em crise existencial. É Ele quem vai preencher o vazio enorme que está dentro dos nossos corações, quando nós temos dúvida com relação à nossa fé, quando nós temos dúvida em relação ao futuro. Ele é o único capaz de preencher o vazio do meu e do teu coração. Ele alivia nossas dores em momentos de adversidade e problemas de todo tipo. Só Ele é capaz de acabar com a ansiedade e a incerteza sobre o futuro que nós temos. É Ele que preenche os nossos corações de completa paz e alegria. Por isso, meu querido, minha querida que me escuta nesses momentos, eu quero dizer para você, tome logo a sua decisão por Cristo, entregue-se a Ele e Ele tudo fará. E como Cristo, se submeta à vontade divina, se submeta aos decretos divinos. E isso eu falo não só para novos convertidos, para aqueles que estão aspirando a se converter e para aqueles que ainda estão no processo de conversão e para aqueles que já se converteram e já estão frequentando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para nós todos, meus irmãos, é necessário nos submetermos à vontade divina. Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo quando veio há 2000 anos atrás, nos ensinou a ser humildes, nos ensinou a ser submissos diante do Pai e nos ensinou a obedecer todos os decretos divinos. Então é necessário nós, como igreja, como corpo de Cristo, nos submetermos à vontade de Deus, para que assim a nossa angústia existencial possa ser aliviada. Jesus teve momentos de crise e encontrou conforto na unção e ação do Espírito Santo, porque ele em todo o seu ministério caminhou em comunhão com ele. E para que nós tenhamos êxito em nossa vida cristã, é necessário caminharmos aliados com o Espírito Santo até o fim de nossas vidas ou até Cristo voltar. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.